Quando vemos uma tiny house sobre rodas na TV ou nas redes sociais, o nosso coração dispara. Pois a tiny house é uma modalidade de casa que é linda demais, por dentro e por fora. Ela é inteligentemente espaçosa e quando nos imaginamos dentro dela, vivendo nela, a gente se acalma. Pois é exatamente para isso que ela foi projetada, para proporcionar um dia a dia mais leve, mais prático, mais sustentável. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como funcionam essas casas, para você ver o quão simples e prático é ter uma tiny house sobre rodas aqui no Brasil. Se você gostou, já deixa um like porque o vídeo já vai começar. É muito comum pessoas confundirem qualquer casa pequena, por exemplo, uma kitnet, uma casa convencional pequena de alvenaria, uma casa de madeira. Já olha aquelas casas, o fato dela ser pequena, a pessoa já fala, é uma tiny house, né? Mas onde é que essas pessoas se enganam, né? Porque uma tiny house não é uma casa comum, né? Não é uma casa que tem cômodos ali projetada para ser só um lugar para vocês ir morar e pronto, acabou. Né? Um tiny house é uma casa intencionalmente projetada e construída para proporcionar um dia a dia mais leve, mais prático, mais sustentável. Anotou aí? Intencionalmente é uma palavra extremamente importante, porque é justamente isso que diferencia ela de uma casa comum, porque ela proporciona um estilo de vida conhecido como tiny living. Além de tudo isso que eu acabei de falar para você, tiny house é muito linda, né? Por dentro, por fora, você não acha? E justamente por ela ser menor, a gente economiza o quê? Tempo e dinheiro na construção dela. E o que a gente faz com essa economia de dinheiro e de tempo? A gente investe numa qualidade melhor, por exemplo, de estrutura, de janelas, de mobílias, né? Podendo fazer uma mobília personalizada que te ajude no dia a dia. Então podemos dizer que uma tiny house, ela é uma casa 100% personalizada? Sim, ela é uma casa 100% personalizada, pensado para um uso específico, seja de aluguel, seja de moradia. Cada espaço e mobília é pensado para maximizar o espaço livre. Sim, ó, por exemplo, eu estou numa casa aqui pequenininha, de menos de 9 metros quadrados e eu estou podendo circular para lá, para cá, dentro de uma tiny house. Gravando aqui, ó, estou com câmera, equipamento, tem escritório desse lado, tem aqui uma cozinha. Para quem não sabe, eu estou dentro do Kamikaza. Por exemplo, o Kamikaza foi projetado para ser um escritório, para ser uma casa de R&B, uma casa para 2 pessoas, até 4 pessoas dá para viver aqui no Kamikaza, né? Mas e aí, você tá querendo ter um tiny house tour dessa mini casa Kamikaza? O que tem que fazer, Lara? Comente, deixa o like, seu safadinho. Oh yeah! Para você que acompanha o nosso canal, não sei se vocês sabem, existem 4 modalidades de tiny house que são legalizadas aqui no Brasil. Dentre elas, a fixa, né? Se você tem um terreno, você pode construir uma casa sobre fundação, sobre pilotis, né? Sobre pilastras, né? Ou você pode optar, por exemplo, ver o caminhão casa, como esse aqui, que é o Kamikaza, onde eu estou gravando o vídeo para você, que é um caminhão que tem uma casinha na parte de trás, ou um ônibus que tem uma casinha construída dentro do próprio ônibus, né? Tem uma outra modalidade também que é famosa, que é transportável, né? A transportável é aquela modalidade que você constrói numa fábrica, você bota em cima do caminhão, você carrega e instala no terreno. Ou seja, é uma casa que não necessariamente ela é fixa no terreno, ela é uma casa que é transportável. Aí que tá o nome, né? E tem a modalidade móvel. A diferença do móvel pela transportável é justamente por ela ser legalizada como um veículo, ou seja, ela já possui suas próprias rodas e possui um engate, né? E o fato da tiny house móvel ser legalizada como um veículo do tipo reboque especial, ela não paga IPVA e nem IPTU. Mas o que tudo isso significa, né? Se você não paga IPTU e IPVA, então essa é uma modalidade que você pode, por exemplo, estacionar em qualquer terreno. Você não precisa ter um terreno para ter uma casa. Por esse motivo que ela acaba sendo mais acessível, né? Concorda comigo que é muito mais barato você comprar uma casa com o reboque do que você comprar uma casa com um terreno? Comente aí e diga qual que é a sua opinião.
Para você ver como que a gente lê bastante os comentários de vocês, a gente nesse vídeo vai responder aí pelo menos 4 das perguntas que vocês nos mandam com frequência, né? Por exemplo, Robson, eu sou obrigado a ter aí, por exemplo, uma privada seca. O que me impede de morar numa tiny house é justamente ter a privada seca. Robson, como funciona a água de uma tiny house? Como é que eu conecto? Eu preciso ter caixa d'água, preciso ter bomba, é só ligar uma mangueira? Como é que funciona? Robson, como é que funciona a energia elétrica? Robson, eu vejo que as tiny houses têm um monte de janela e boa parte sem grade. Não vão roubar tudo que tem dentro? Então bora começar pela hidráulica, né? Toda tiny house, como vocês sabem, né, ela é planejada de acordo com a necessidade de cada morador. Tem pessoas, por exemplo, que optam por um estilo de vida o mais simples possível. Por exemplo, a Jill Williams, o Jay Schaefer, que já citamos várias vezes aqui no nosso canal do YouTube, a B.A. Norwood, né, que possuem tiny houses no menor tamanho possível, ou seja, quanto menor, mais independente, né? Mas o que diferencia essas tiny houses pequenas das demais é que essas tiny houses possuem uma hidráulica muito mais simplificada. Muitas vezes nem tem aquecedor de água. Nessa casa, por exemplo, que eu estou te mostrando aí na fotografia, é uma casa em que a hidráulica se resume em jarros de água, por exemplo, de cerâmica, né? Que são cheios 1 ou 2 vezes por dia, depende de como a pessoa vai utilizar essa água. E pode ser preenchida com água quente ou fria. E essa água quente pode ser feita, por exemplo, usando o próprio fogão. No caso da Jill Williams, que ela tem aí uma boca de fogão que ela usa aí para fazer comida, usa para fazer o seu chazinho, tomar seu mate, usa para aquecer a água do chuveiro e inclusive da água da pia. Sim, o chuveiro também tem esse mesmo sistema em tiny houses ultra simplificadas. As tiny houses são conhecidas como as tiny houses raízes, né? É a tiny house que começou o movimento tiny house, não é verdade? Mas isso não significa que você também tenha que viver assim, tá? Você pode optar, por exemplo, de ter uma tiny house com instalação de elétrica e hidráulica completa, né? Com encanamentos, fontes de água quente e fria em todas as torneiras e chuveiros, como na minha casa, como no Kamikaza, por exemplo. Aqui no Kamikaza nós temos água quente e fria em todas as torneiras. Aliás, só tem 2 torneiras, né? Tem uma torneira lá fora e uma aqui dentro e tem um chuveiro aqui. Então, todas elas com 2 pontos de água quente e água fria que você regula aí de acordo com a temperatura que você deseja usar naquele momento. Seja no inverno, usar uma água quentinha, ou seja, no verão, usando a água na temperatura ambiente. Independentemente do tipo de tiny house que você escolhe, se simples ou se é mais luxuosa, o abastecimento de água é mais simples do que você imagina. Basta você plugar uma mangueira numa fonte de água. Pode ser uma torneira ou uma caixa d'água suspensa, por exemplo. E essa caixa tem que ter, obviamente, pressão suficiente para alimentar todas as torneiras da casa. Se não tem, não tem problema. Se a torneira e a caixa d'água aqui suspensa não tem pressão, você pode usar uma caixa d'água no chão ou qualquer outra fonte de água com baixa pressão, utilizando uma bomba. Sim, a boa parte das tiny houses são projetadas tendo uma bomba da água que tem pressão suficiente para puxar essa água e distribuir em todas as torneiras, né? E se você é daqueles que gosta de viajar com frequência, você pode optar, por exemplo, de usar uma caixa d'água instalada no chassi ou no piso, dentro do armário, da forma que você quiser, né? Ou seja, uma caixa d'água instalada na sua tiny house, né? A gente, por exemplo, tem uma caixa d'água instalada no piso da nossa casa, como a gente já mostrou em diversos vídeos aqui na nossa casa. Mas vou ser sincero pra você, sabe quantas vezes eu usei essa caixa d'água durante uma viagem? Nenhuma. E em terrenos? Sim, já usei em terrenos, mas eu prefiro usar uma caixa d'água externa. E com o auxílio de uma bomba com uma ótima pressão, você vai alimentar todas as torneiras, inclusive o chuveiro, né? E dependendo da bomba que você escolher, se você escolher muito bem e dimensionar muito bem a pressão da sua bomba, você vai ter um chuveirinho daqueles, igual de hotel ou de pousada, que faz aquela massagem gostosa e deliciosa. Já imaginou o seu banho já? Você sabia que uma tiny house é uma das modalidades de moradia mais sustentáveis de se viver? Sim, a tiny house, além de ser construída com métodos construtivos sustentáveis, ou seja, aquela construção seca que não gasta água. Você pode construir também bioconstrução se você quiser também, claro, que impacta bem menos do que você imagina. Elas são pequenas, né? Elas gastam muito pouco material, impacta muito pouco o ambiente, por exemplo, gastando energia elétrica, porque ela é pequenininha, tem bastante janela, então tem muita iluminação natural, por exemplo.
Gasta-se também muito pouco produto de limpeza para limpar. E se você opta por morar, por exemplo, numa tiny house móvel ou transportável, você certamente não vai impactar o solo do seu terreno impermeabilizando, fazendo, por exemplo, um radier, pois essas duas modalidades estão apoiadas em pilastras, ou estão apoiadas em pedestais, ou estão apoiadas sobre rodas, tá? E dependendo do qual tipo de privada que você escolher, você ainda não produzirá, por exemplo, o esgoto com cocô, com aquele esgoto fedido que você não sabe o que fazer com ele. Muitas vezes as pessoas usam aquela privada porta-pote para jogar na privada comum, que tem que ter a fossa, ou se você, por exemplo, tem um motorhome, você tem que sair com o motorhome toda vez que você está estacionado no lugar para esvaziar esse esgoto que você sabe que não é do mais agradável para se tratar. Tá? Mas Robson, e com a privada seca? A privada seca é muito mais simples, né? Muito mais simples. Mas eu preciso ter privada seca na tiny house, Robson? Me responde logo porque eu tô ficando ansioso. Claro que não. Você não precisa ter a privada seca. Você pode ter a privada comum, você pode ter a privada química, que eu não recomendo. Você pode ter o porta-pote também, se você quiser. Eu também não gosto muito, principalmente em terrenos que não tem locais adequados para você jogar aquela água com cocô, por exemplo. Só de pensar já... Bom, com a privada seca, ao invés de você produzir aquele esgoto chato que é bem difícil de tratar, que você tem que levar com água para um local de tratamento que vai usar um monte de químico para tratar e devolver para sua torneira com coliformes fecais ainda para você beber água, lavar louça, tomar banho, fazer aquele monte de coisa, com a privada seca você produzirá o famoso adubo, sim, um adubo, através de um processo chamado compostagem. Se você quer um assunto sobre compostagem, etc., novamente, peça aqui no vídeo, tá? E se você optar por ter uma privada comum, né? Você vai ter que ter uma fossa, não tem jeito, vai ter que ter uma fossa, sei lá, de biodigestor ou um esgoto passado para você poder integrar a saída do esgoto da sua casa para aquele sistema de esgoto da sua cidade, tá bom? E eu esqueci de falar para vocês sobre o esgoto cinza, que é a água da torneira, do chuveiro, de lavar roupa. O que a gente faz com esta água? Muito simples. Essa água ele sai pelo nosso caninho do esgoto e vai para uma horta, ou para grama, ou para um sistema de esgoto, onde você quiser. E principalmente raízes de árvore, que aceita muito bem essa água. Mas isso só funciona se você não tiver cocô nessa água, ou seja, se tiver uma privada seca e se você usar o quê? Sabão natural. Os verdadeiros biodegradáveis, tá ouvindo? Não pode vacilar, hein? Energia elétrica. Robson, como funciona a energia elétrica de uma tiny house? É tão prático quanto ligar numa casinha, numa tomada. Sim, imagina que você pegar a sua casa, você vai estacionar, aí você pegar uma tomada, vai ligar na sua casa. E uma outra ponta da tomada, você vai ligar aí numa fonte de energia que pode ser direto no poste de luz do seu terreno, pode ser num quadro de luz que distribui energia para sua casa, ou simplesmente numa tomada aí, obviamente, que tem uma boa potência, tá bom? De uso específico, tá? Você que não sabe, as tiny houses aqui no Brasil seguem as normas da ABNT de segurança de qualidade, como uma casa comum, né? E o padrão de tensão das tiny houses é o 220. Robson, todas as tiny houses são 220? Então você pode fazer tiny house dos 110, 220, mas o movimento tiny house recomenda que você utilize o padrão 220, pois uma tiny house móvel, por exemplo, como a Araraúna e o Kamikaze, ele vai viver em diversas cidades diferentes que tem. E aqui no Brasil, você sabe, né? A gente não segue nenhum padrão, né? Cada cidade tem o seu padrão específico de energia. E com 220 você fica certamente mais seguro, né? Imagina que você tem eletrodomésticos no padrão 110. Aí você liga errado lá no 220, o que acontece? O eletrodoméstico vai queimar. E se você, por exemplo, tiver uma geladeira, qualquer outro eletrodoméstico que seja 220 e ligar no 110, isso obviamente não vai ocorrer. Vale lembrar que mesmo sendo algo extremamente prático, como eu falei para você aqui, é importante que você tenha conhecimento, né, para que você tenha segurança para fazer esse tipo de ligação, tá? Se caso você não saiba nada de elétrica, tem um certo medo, não sabe fazer os protocolos de segurança aí para que você não leve choque ou que não queime nada na sua casa aí por fazer uma ligação errada, é importante que você contrate um eletricista ou chama aquele amigo que tem um multímetro, porque um amigo com conhecimento ou qualquer pessoa com conhecimento, um vizinho com conhecimento e um multímetro na mão, você consegue fazer a ligação da sua casa de maneira bem tranquila e mais simples do que você imagina, tá?
Robson, uma tiny house vai poder usar energia solar? Sim, se você seguir os protocolos que a gente ensina na mentoria e na nossa comunidade Pés Descalços, com certeza sua tiny house vai estar pronta para usar energia solar, tá? É isso aí, muito rápido. Uma das características que mais traz insegurança para quem assiste vídeos de tiny houses, que vê tiny house na TV, é a questão de a tiny house ter muitas janelas e ela ser feita de madeira, né? Imagina que essas pessoas assistam muito TV e escutam muito a história dos 3 porquinhos, tá? Mas vamos lá, se você é uma dessas pessoas, vou dizer para você que é muito mais seguro morar numa tiny house do que você imagina, até muito mais seguro que muitas casas. Obviamente isso depende da qualidade das paredes e da qualidade dos materiais que você opta por usar na sua tiny house. Se uma pessoa, se um cara que está com necessidade de fazer um assalto, ele vê uma casa grande, ele vê uma casa pequena, qual que ele vai escolher? Agora vamos pensar numa outra situação. Se saiu para viajar, você acha que alguém vai conseguir levar sua tiny house embora, bicho? Primeiro, vou falar para você por que ele nunca vai roubar sua tiny house. Ele tem que saber qual que é o engate específico para levar sua tiny house. Ele tem que saber como funciona o sistema de freio. Ele tem que saber outros segredos, né? Por exemplo, ele precisa ter um caminhão que suporte ou um carro adequado para carregar aquela tiny house. Ele precisa saber qual que é o peso, ele precisa saber muitas informações que só o morador tem. Então não vai compensar para o cara levar. E outro motivo é que a tiny house ela não pode correr muito nas estradas. E aí ela é geralmente colorida, chama muita atenção. Então não é muito inteligente o cara roubar a sua tiny house, sendo que você poderia ligar para a polícia, ou seu vizinho ligar para a polícia e falar assim, ó, roubaram uma casinha azul com porta amarela. É muito fácil a polícia localizar aí nas estradas, principalmente nas estradas hoje que possuem muitas câmeras. Concorda comigo ou não? Bora lá. Mas Robson, não podemos negar que o Brasil é inseguro. Como é que você faz para contornar esse problema de segurança? A primeira é você escolher uma cidade mais gostosa e segura de se viver, correto? Aproveite essa liberdade. Você mora numa casa sobre rodas, que vai reduzir o seu custo de vida, que você pode escolher o local para viver. Por que não encarar essa liberdade? Acredite, gente, existe vida do outro lado, tá? Com uma tiny house sobre rodas existem diversas possibilidades, inclusive você mudar, talvez de emprego, de área de atuação, inclusive morando em uma cidade muito mais segura, com melhor índice de desenvolvimento humano, com uma boa escolaridade para o seu filho. Sabemos que não é fácil, claro, não é fácil fazer mudança de vida de uma hora para outra, mudar de emprego, mas fazendo isso com calma, com segurança, você vai conseguir sim e não vai se arrepender. 2. Invista em uma janela de boa qualidade. Eu já mostrei aqui até no canal e em outras redes sociais o quão seguro é ter uma tiny house com uma boa janela aqui no Brasil. Por exemplo, a nossa casa tem uma janela de PVC, né? E é extremamente difícil de arrombá-la. Inclusive, eu já mostrei até vídeo para vocês aqui. Eu mesmo batendo com um pedaço de pau e outras pessoas fazendo o teste com esse tipo de janela. As pessoas olham para uma janela de PVC, por exemplo, imagina que ele é plástico, né? É tipo um plástico diferente e acha que vai simplesmente pegar picareta e tentar fazer assim e pronto, acabou. Não, gente. Uma janela de PVC, ela tem alma de aço, então para arrombar, esquece. O cara não vai entrar pela janela na sua casa, tá? Mas Robson, minha casa tem grade, é muito melhor do que essas janelas de PVC aí. Eu concordo contigo, pode ser até que sua grade seja bem robusta e ninguém vai conseguir arrombar, mas vamos fazer aqui uma reflexão, né? Você prefere morar numa casa que tem grades e te faz sentir uma gaiola ou numa casa que lhe proporciona uma conexão com um ambiente e de infinidade de possibilidades? Por exemplo, que você possa fazer uma fogueira, acampar com seu filho no quintal, que você possa aí mudar o seu quintal para várias possibilidades possíveis aqui no Brasil. Sabemos que janelas de qualidade não é barato, nem um pouco acessível, mas se você foca na construção da casa, no que é verdadeiramente essencial, ou seja, ao invés de construir uma casa grande, você foca em ter qualidade e ter praticidade e ter leveza na vida, certamente esse dinheiro que você economizou, você vai investir em uma janela de boa qualidade, de preferência com tela mosquiteiro. Vou falar para você porque tela mosquiteiro é vida e nem preciso explicar para você o porquê, tá? Bom, como vocês podem ver, tiny house vai muito além de morar em poucos metros quadrados. Você vai viver certamente em uma casa que foi feita 100% com todo o carinho para você. E o que você vai fazer quando você instalar uma tiny house dessa no seu terreno ou no terreno que você alugou? Você vai fazer o que é mais divertido na vida: viver.
Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo onde eu trouxe para vocês respostas a diversos anseios e dúvidas que vocês aí mandaram pra gente nas nossas redes sociais. Então continuem mandando dúvidas, escrevendo aqui no comentário qual vídeo você quer ver nos próximos domingos, que eu vou lá escrever o roteiro e vou gravar aqui para vocês com todo o carinho, como eu sempre faço para vocês.